love with each other. É extensa a relação do cinema com histórias que envolvem a escola. Algumas destas narrativas focam a relação entre professores e alunos, em contextos de época e sociedade bem vincados, como vimos recentemente em O Substituto, de Tony Kaye. I understand you're angry. I used to be very angry too. Ou em A Turma, de Laurent Canté. Suleiman, tu arrêtes de te balancer et tu nous lis ton autoportrait. Je m'appelle Suleiman et j'ai rien à dire sur moi car personne ne me connaît sauf moi. C'est très très bien. Peut-être un tout petit peu long, mais très bien. A presença dos espaços da escola no cinema cruza os mais diversos géneros e ângulos de abordagem, com narrativas que podem passar pelo humor, como no retrato do dia de um jovem que quer faltar às aulas, em O Rei dos Gazeteiros. He does whatever he wants, You know, as long as I've known him, everything works for him. whenever he wants. He's very cool. And he never gets nailed. Ferris can do anything. Oh, he's such a sweetie. No outro extremo, há filmes que chegaram às esferas do terror, como podemos lembrar numa história de bullying que acaba em tragédia em Carrie, de Brian De Palma. For Carrie, it will be a dream come true. For everyone else, it will be a nightmare. Este terror pode estar ainda mais próximo da realidade. Baseado em factos reais, recordamos a recriação ficcionada do massacre na escola de Columbine que Gus Van Sant apresentou em Elephant. Hey, what are you guys doing? Just get the fuck out of here and don't come back. Maybe shit's going. What are you doing? E podemos também lembrar aqui a dimensão de um certo terror psicológico que reflete sobre comportamentos e características sociológicas, como o norte-americano António Campos explorou no Perturbante Depois da Escola. Our kids are good kids. You guys seen this clip yet? E agora algo completamente diferente. Em O Clube dos Poetas Mortos, encontramos um professor, interpretado por Robin Williams, que resolve usar métodos diferentes para ensinar poesia. Medicine, law, business, engineering, these are noble pursuits. Poetry, romance, love, these are what we stay alive for. Ousa, por isso, ir contra as normas vigentes. A ideia do poder que castiga é uma peça central na narrativa e está aqui nas mãos dos outros professores. I'm hearing rumors, John, about some unorthodox teaching methods in your classroom. Uma das mais violentas reações a modelos de ensino de outros tempos, que usavam o castigo como ferramenta de educação, chegou-nos em 1968 em Se, filme do inglês Lindsay Anderson. There's no such thing as a wrong war. Violence and revolution are the only pure acts. Num colégio interno inglês, uma série de alunos desencadeia uma revolta que acaba numa verdadeira chacina. E já que passamos por este Se, podemos lembrar que foi aqui que Stanley Kubrick descobriu o jovem estreante Malcolm McDowell, ator que logo depois convidaria para ser o protagonista em A Laranja Mecânica. Enterprising, aggressive, young, bold, vicious. He'll do. Um outro exemplo de retrato de poder e castigo na escola de outros tempos é-nos bem mais próximo. E podemos vê-lo na sequência em que o pequeno Carlitos acaba com umas orelhas de burro na sala de aula do clássico Aniki Bobó, de Manuel de Oliveira, filmado nos anos 40. Silêncio! Em Os 400 Golpes, o cineasta francês François Truffaut explorou também os ambientes da escola, mas para tecer uma crítica alargada aos modos de exercer poder e castigo dentro da família e da própria sociedade. Há, sobretudo, sarcasmo no modo como Truffaut mostra professores fracos na arte de ensinar e que fervem em pouca água e que, por isso, aplicam castigos que vão desde o clássico voltar contra a parede a violentos empurrões para fora da aula. O humor é usado como arma de sátira e, a dada altura, vemos um professor de ginástica a sair para a rua com toda a turma. Aos poucos, os alunos vão fugindo e apenas 2 acabam a caminhada prevista. O filme apresenta-nos como protagonista o jovem Antoine Duanel. Adolescente e filho único a viver com a mãe e o padrasto, Duanel está longe de ser um bom aluno e é frequentemente castigado. Ganha um estatuto de rufia entre os professores, mas mesmo quando se interessa por Balzac e resolve investir na escrita, acaba sob as suspeitas do costume. Pour les autres moins familiers de Balzac, je dirais qu'il s'agit d'une ténébreuse affaire. Que votre ami Douanel ait cru devoir choisir pour sujet la mort de son aïeul, c'était son droit.
bien que nous sachions qu'il n'hésite pas à sacrifier ses proches quand ça peut lui être utile. C'est pas vrai, monsieur, j'ai pas copié. Ah, qu'on en juge. Antoine Doinel faz, como se diz em português, 30 por uma linha. De resto, esse é o sentido da expressão idiomática francesa dos 400 golpes. Com o amigo René, descobre o prazer de fazer gazeta. Mas depois de um dia a deambular por Paris, é denunciado por um colega e acaba de castigo. Foge de casa, uma vez mais, ajudado pelo amigo. Ao regressar, o clima melhora, mas é sol de pouca dura. Um dia, tenta roubar uma máquina de escrever, mas é apanhado. Oh, mais dis donc, t'es pas le fils Doinel, toi, j'ai pas la bien lu. Há inúmeras afinidades entre a história do jovem Doinel e o próprio Truffaut. Filho de uma mãe muito jovem, de um pai incógnito, foi educado até aos 10 anos por uma avó. A mãe casou com Roland Truffaut e daí veio o seu apelido. Mas só quando a avó morreu, o jovem François foi viver com a mãe e o padrasto. O momento em que Doinel mente ao professor, justificando um dia fora da escola ao afirmar que a mãe morreu, de facto corresponde a uma frase que o próprio Truffaut terá dito numa ocasião semelhante. Monsieur, c'était ma mère, monsieur. Et ta mère, qu'est-ce qu'elle a encore? Elle est morte. Ah, fiche-toi. Excuse-moi, mon petit, je pouvais pas savoir. Elle était malade? Bah oui, monsieur. Tal como Doinel, também Truffaut passou muitas noites em casa de um amigo da escola. Vive le vieux! Aide-moi à secouer les couvertures. Comme de la fumée. E também viveu parte dos dias de juventude em instituições. Mais semelhante ainda é o tal momento em que Doinel rouba uma máquina de escrever, pois o jovem Truffaut fez o mesmo, no seu caso com o fim de a vender para poder pagar as dívidas de um clube de cinema que ele mesmo geria. Tiens, tu vois le grand là-bas? Ben lui, il piquait des pneus de voiture. O padrasto de Doinel levou o filho à polícia. O de Truffaut fez exatamente o mesmo. O herói do filme acabará por fugir do reformatório correndo para o mar. Já Truffaut encontrou a liberdade no cinema. O crítico André Bazin, a quem os 400 golpes foi dedicado, arranjou-lhe trabalho. Por esses dias, Truffaut via filmes atrás de filmes. Começa a escrever sobre cinema, criticando num dos seus artigos os cineastas e argumentistas franceses da época. Faz as primeiras curtas-metragens e defende uma política de autor. E nela, uma visão que acaba por ser comum a alguns outros jovens cineastas franceses, entre os quais Claude Chabrol, Alain Resnais ou Jean-Luc Godard. Não definiram um manifesto nem assinaram um documento comum como o fariam mais tarde os signatários do Dogma 95, como Lars von Trier ou Thomas Vinterberg. Mas, em conjunto, criaram filmes que a história do cinema hoje lembra como os fundadores da Nova Vaga. Os 400 Golpes não foi só a primeira longa-metragem de François Truffaut, como inaugurou uma série de filmes nos quais ele mesmo continuou a explorar a personagem de Antoine Doinel até chegar à idade adulta, cabendo sempre ao ator Jean-Pierre Léaud a sua recriação. Surgiram então a curta António e Colette e as longas-metragens Beijos Roubados, Domicílio Conjugal e, finalmente, em 79, Amor em Fuga. C'est Antoine Doinel. Il n'a pas changé celui-là. Il court toujours. Mas foi logo com os 400 golpes que François Truffaut se fez notar. Ganhou o prémio de realização em Cannes e, em 1960, o filme deu-lhe uma nomeação para melhor argumento nos Oscars. Après cela, la vie entre nous n'est plus possible. Aussi, je vais tenter ma chance tout seul dans la capitale ou ailleurs. A sua carreira envolveu depois filmes que fizeram história e abordaram temáticas bem variadas, como foram os casos de Jules et Jim. Qui c'est, Jules? C'est moi. Et vous? Jim. Jim et Jules, alors? A Noiva Estava de Luto, O Menino Selvagem ou a primeira adaptação ao cinema de Fahrenheit 451, o romance distópico de ficção científica de Ray Bradbury. That number you all wear, what's it mean? Oh, Fahrenheit 451. Why 451 rather than 813 or 121? Fahrenheit 451 is the temperature at which book paper catches fire and starts to burn. Muitos poderão recordar ainda o seu papel de cientista francês em Encontros Imediatos de Terceiro Grau de Steven Spielberg. What do you want? I just want to know that it's really happening. Mas foi com os 400 golpes que inscreveu o seu momento mais marcante na história do cinema. Tanto que cineastas como Akira Kurosawa, Luis Buñuel, Jean Cocteau, Carl Dreyer ou Woody Allen têm por hábito referi-lo nas suas listas de filmes preferidos.
love with each other.